A palavra do Senhor Deus no Santo Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 8, versículo 14, a seguir. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxera-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Glória a Deus. Jesus, naquele momento que ele chegou na casa de Pedro, ele fez um cumprimento. Se cumpriu nele profecias dos dias de Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Isaías já tinha falado desse acontecimento antecipado, não é? E naquele dia se cumpriu, através de Jesus, na casa de Pedro e na vida daqueles doentes, daqueles endemoniados, né? Que Jesus, e daqueles enfermos de outras doenças que Jesus curou naquela tarde, né? Primeiro, o propósito de Deus foi de enviar Jesus à casa de Pedro, de Simão Pedro. E quando Jesus chegou na casa de Simão, a sogra de Simão Pedro estava enfermada com febre, né? E pediram para Jesus curar ela. E Jesus tocou-lhe na mão e a febre a deixou. Ele não deu remédio para ela, natural. Ele tocou-lhe na mão e a febre a deixou. E aí a Bíblia diz que a sogra de Pedro levantou-se e serviu. Ela já se levantou daquela febre e já foi fazer serviços aos que estavam na casa, né? E a Bíblia diz que, chegado à tarde, trouxera muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou a todos os que estavam enfermos. Todos. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. As nossas doenças, o Senhor Jesus levou. Esta palavra que está falando aqui é a mesma dos dias de Jesus. E Jesus é esta palavra também, representa esta palavra. E nos dias de hoje, quando Deus falar na vida de alguém que está enfermo com essa mesma palavra, se alguém crê, algo vai acontecer. Jesus continua curando, ele não parou o seu ministério de cura divina. E a doença da febre era doença no corpo físico, não era doença na alma não, viu? Jesus tocou-lhe na mão da sogra de Pedro e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os.
Assim que a febre o deixou, a sogra de Pedro levantou de onde ela estava, do seu leito, e já começou a servir aos que estavam na casa, né? Não foi um copo de remédio, de beberagem, que Jesus deu para a sogra de Pedro, não. Ele apenas tocou, a Bíblia está dizendo que ele tocou na sua mão e a febre a deixou. E aí, para se cumprir a palavra, a Bíblia diz que, chegada a tarde, trouxera-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou a todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Está lá no Isaías, parte da profecia de Isaías, profetizou em Isaías 53, lá nos inícios do versículo. Aqui ele só está dizendo: e levou as nossas enfermidades. Lá no Isaías 53, no início está falando: e pelas suas feridas fomos sarados, né? E aí está a palavra de Deus para curar as enfermidades da alma, as enfermidades do corpo, seja ela qual for. É preciso alguém ter fé para o ministério da cura divina ser executado nos dias de hoje. Isso é questão de fé, de alguém apresentar diante de Deus com fé, e a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Amém.